Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é o que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça por qualquer luz deste mundo, mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significava gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar, por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela. Sim, Senhor. Eu creio firmemente que és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã, Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa, foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelho diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou uma voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, e todos os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai e deixai-o caminhar.
Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje vem nos falar de quão grande é o amor de Jesus para cada um de nós, do quanto ele briga por cada um de nós. Nessa palavra de hoje, nós podemos ver que foram avisar a Jesus que Lázaro estava doente antes dele falecer. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, falou que não era o tempo ainda, que ele não deveria ter ido, porque ele sabia que Lázaro deveria morrer. Deveria se passar esses 4 dias e aí sim, ele aparecer lá para que, com um pedido a Deus, ele pudesse ressuscitar Lázaro. E muitas daquelas pessoas ali que o tinham ouvido antes e não acreditavam nele, pudessem crer que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o escolhido que a Escritura tanto falava. E ela também nos traz, meus irmãos e minhas irmãs, um adendo que seria exatamente isso. Jesus vai fazer tudo por nós. Jesus vai nos defender de todo o mal. Jesus vai nos dar aquilo que é melhor, porém no tempo dele, não no nosso. Novamente, nós falamos que quando nós pedimos alguma coisa, nós queremos que seja de imediato. Assim como Maria e Marta queriam que Jesus fosse ao encontro de Lázaro, assim que elas mandaram aquele mensageiro falar que ele estava doente. Elas queriam que naquele momento ele fosse. É tanto que as duas, quando encontraram Jesus, falaram a mesma coisa: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela sabia que ele era o Messias. As duas sabiam, entendiam isso do fundo do coração. Porém, elas ainda temiam, elas ainda tinham medo. Elas ainda estavam fragilizadas pela dor do momento, pela dor da perda. Só que Jesus vai firme e fala para elas: acredita, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou aquele que dá a vida. Então acredita que seu irmão vai ressuscitar. Assim como ele fala com cada um de nós. Sempre quando nós pedimos alguma coisa a ele, ele vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, porém no tempo dele, porém quando for oportuno para ele, porém quando for escrito por Deus. Deus escreveu cada passo nosso do primeiro ao último dia da nossa vida. E ele escreveu com muito amor, ele escreveu com muita sabedoria, ele escreveu com toda a paixão que ele poderia ter para conosco. Ele queria muito nos carregar nos seus braços. Ele queria muito que os seus anjos pudessem estar nos carregando para que nós não caíssemos. Só que ele também precisa saber se nós temos esse amor todo por ele, meus irmãos e minhas irmãs. Ele precisa saber se nós estamos dispostos a tudo para enfrentar por ele. Ele precisa saber se o nosso coração realmente é dele ou se o nosso coração é de qualquer riqueza que o mundo nos oferece. Será que nós realmente temos essa fé tão grande nele assim? Será que nós realmente estamos dispostos a nos doar de corpo e alma por ele? Ou será que simplesmente nós queremos que ele resolva os nossos problemas, que ele nos cure, que ele nos dê a força e depois disso nós viramos as costas para ele? É isso que ele pede de cada um de nós. Lázaro confiou nele até o último momento. Maria e Marta, por mais tristes que estavam, confiavam nele. Ele pede que nós também tenhamos essa mesma confiança. Ele pede também que nós tenhamos essa mesma fé, essa mesma sabedoria, esse mesmo amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós respeitemos as Escrituras, que nós respeitemos uns aos outros, que nós possamos parar e ouvir, que nós possamos abraçar uma criança de coração puro, que nós possamos olhar para uma criança e não ver o rosto dela se é bonito, e não ver se ela é gordinha, se ela é magrinha, mas olhar para uma criança e ver um anjo de Cristo. Que nós possamos olhar para cada um dos nossos irmãos, para cada uma das nossas irmãs, e ver um filho de Deus. E ver uma pessoa que se está passando por um momento de dificuldade, que nós temos que ajudar, que nós temos que nos doar, que nós temos que entregar a nossa vida para que ela seja salva.
Nós estamos passando por um momento muito difícil. Essa doença, esse coronavírus, isso pode matar muitas pessoas. Só que a nossa fé em Deus, aonde ela está? Nós estamos, muitas vezes estamos em casa porque os nossos patrões pediu. Não estamos podendo ir na igreja celebrar a palavra de Deus. Não estamos podendo ir comungar fisicamente. Mas será que nós estamos comungando espiritualmente? Será que nós estamos parando um pouco do nosso tempo que está em casa e muitas vezes sobra tempo para a gente poder rezar um terço? Será que nós estamos utilizando desse tempo que nós ganhamos agora para poder se aproximar mais de Deus? Será que nós estamos utilizando desse tempo para ler mais as Escrituras e entender que tudo o que está acontecendo é porque Deus está nos falando que o dia do juízo final está chegando? Do dia que o seu filho vai retornar e vai chamar a cada um de nós pelo nome e vai falar: venha para o meu lado, ou então se afaste de mim, porque quando eu precisei, você não estava ali junto comigo. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos culpando a Deus por tudo isso que está acontecendo, como muitas pessoas podem estar nesse momento, culpando a Ele por estar acontecendo tudo isso? Ou será que nós temos fé que Ele vai ser a nossa fortaleza, que Ele não vai deixar com que essa maldade chegue aos nossos lares, que isso não aconteça com ninguém que nós amamos? Nós estamos rezando a Ele por isso, nós estamos pedindo do fundo do nosso coração e nós estamos acreditando a Ele, estamos acreditando nele. Será que quando chega uma mensagem no nosso celular falando que tem algum padre celebrando uma missa naquele momento, ao vivo ali, será que nós paramos de assistir o que nós estamos assistindo e nos preparamos para participar daquela missa espiritualmente? Por mais que nós não podemos ir à igreja, mas será que o nosso espiritual está participando daquela missa? Será que na hora da comunhão, enquanto o padre comunga por cada um de nós, nós também estamos comungando desse corpo de Cristo espiritualmente? Ou será que nessa hora nós estamos pensando em coisas que não vai nos santificar, que não vai nos trazer nada de bom? Nós temos que ter isso em mente, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus ama cada um de nós. Assim como Ele chorou por Lázaro, Ele chora por cada um de nós. Sempre quando nós estamos tristes, quando o nosso coração quer chorar, quando nós estamos perdidos, Ele chora junto com cada um de nós, porque Ele nos ama, assim como Ele amava Lázaro. E se Ele foi capaz de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto, o que Ele não pode fazer por cada um de nós? Basta que nós abramos nosso coração e deixamos que Ele possa nos tocar, que Ele possa nos dar esse dom da vida, esse dom da sabedoria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse período de quaresma, nesse final de quaresma que nós já estamos chegando, que nós possamos estar cada vez mais nos santificando para Deus, que nós possamos cada vez mais estar amando a Jesus, que nós possamos cada vez mais, sim, estar chorando nos ombros de Jesus, para que Ele possa chorar junto conosco e nos dar o abraço que Ele tanto quer nos dar, e nos dar aqueles dons que Ele tanto quer nos dar, e nos dar a alegria que Ele tem preparado para cada um de nós. Que Deus possa sempre estar nos abençoando e nos protegendo, que nós possamos ter uma excelente semana.